Ok, pessoal, vamos dar então início à nossa última aula de gestão por competência. Esta é a última aula dessa matéria. Em junho, vocês já foram avisados que nós teremos a última prova, que será online no valor de 4 pontos. Ok? Então, vamos terminar essa matéria, ela é curtinha, rapidinho. Na aula passada, nós vimos que com as mudanças proporcionadas pela migração dos trabalhadores do setor agrícola, os problemas sociais e o trabalho quase escravo, sentiu-se a necessidade de mudanças. Foi aí que surgiu Taylor e a sua organização científica do trabalho, cujo objetivo era aumentar a eficiência do trabalhador, dividindo o trabalho em tarefas mais simples. Essa organização científica do trabalhador, ela gerou uma monotonia muito grande, né, no trabalho, porque o fulano ele era especializado em fazer aquele tipo de trabalho. Então, por exemplo, se ele estava lá cortando um negócio, ele cortando a madeira para fazer um determinado banco, por exemplo, e ele cortava, por exemplo, a parte esquerda do banco, né, do pé do banco. Ele só cortava a parte esquerda do pé do banco. Ele não cortava a direita, ele só cortava a esquerda. Né? Se ele apertava o parafuso, por exemplo, só para dar um exemplo, do assento do banco, ele apertava o parafuso do assento do banco, ele não apertava o parafuso do encosto. Isso é o que a gente chama de especialização. Ou seja, o fulano sabe fazer aquele tipo de trabalho. Você pede para ele fazer uma outra coisa que você acha que é simples, porque já que você aperta esse parafuso do assento, você aperta o parafuso do encosto. E fala, pô, é difícil. Por quê? Porque o assento é de cima para baixo. O encosto já é um trabalho na lateral, então já saiu da especialidade dele. Né? Então isso aí gerava essa monotonia que nós estamos falando aqui. Assim como ele não vê mais o trabalho acabado. Por quê? Porque aquele método do Ford, que o Ford, vocês devem ter estudado em administração contemporânea, o Ford fazia a esteira rolante, né? Onde o veículo, no caso do Ford, né, o carro andava, né? Mesmo sem motor, ele estava numa esteira, ele ia andando devagarzinho, e as pessoas iam montando o carro, colocando roda, colocando porta, colocando vidro. Mas, ou seja, o negócio tinha que ser rápido, porque o negócio está andando. Se demorar demais, ele já está lá na frente e você perdeu. Né? E é por isso que a gente fala que o ritmo de produção é acelerado. Né? Então, isso aí criou um problema muito grande para o trabalhador. O trabalhador começou a ficar extremamente angustiado com tudo isso, né? Pelo trabalho excessivo, por não ver o produto acabado e daí afora. Taylor valorizou o trabalhador e lhe deu condições de ganhar proporcionalmente à produção. Porém, esse aumento de produtividade gerou um desgaste físico quase desumano e problemas mentais. Se você já viu aquele filme Tempos Modernos, do Chaplin, ele satiriza isso. Né? Que o Chaplin sai uma hora com as ferramentas na mão e tudo quanto é botão que ele via, para ele era a peça que ele ia apertar. Não é essa a ideia. Começou a criar esse desgaste físico, começou a pessoa ficar realmente assim depauperada em nível de saúde e com problemas mentais. Taylor, inclusive, foi chamado no Congresso para explicar esses problemas que estavam havendo. Do mesmo jeito que o dono do Facebook foi no Senado lá explicar o problema de vazamento dos cacete, como é que chama? Vazamento dos dados, né, dos usuários. Só assumiram não sei quantos milhões de dados lá. Ele tem que sentar lá e explicar, né, por que aconteceu isso, como se deixou fazer, papapá, e o cara fica lá explicando. Taylor também aconteceu a mesma coisa, ele teve que ir lá e ficar explicando que não era bem assim, que a coisa não sei o quê, papapá, obviamente, para defender o problema que estava acontecendo, estava, né? Com o passar do tempo,
né, dos anos, as empresas foram se modernizando, houve necessidade de profissionais mais qualificados, os gerentes e supervisores e alguns do chão de fábrica tiveram que ser melhorados, vamos colocar assim. Começaram a exigir um pouco mais disso. Qual a diferença entre curso acadêmico e cursos empresariais? Os cursos acadêmicos são mais genéricos, os empresariais são mais específicos. Então, aqui na faculdade, vocês aprendem, por exemplo, o geralzão de uma empresa. Lá na sua empresa, eles dão um curso para você, um treinamento, para você exercer aquele tipo de trabalho. São moldados no curso acadêmico dentro de um programa convencional, né? O MEC tem que aprovar, bababá, bababá, e lá na empresa são realizados com base em levantamento de necessidade. Então, se eu percebo que o meu pessoal está com baixa produtividade, eu posso pedir para o RH proporcionar, arrumar para mim um curso, arrumar um treinador, arrumar alguém, quer dizer, é papum, né? Nos cursos acadêmicos, os resultados são de longo prazo, né? No curso empresarial, eles são de curto e médio prazo. Os acadêmicos têm longa duração, 2 anos, né, o que vocês estão fazendo, 4 anos, médicos 6 anos, os empresariais, curta duração. Né? Não vai deixar o cara estudando 6 meses. A menos que você tenha condições na empresa de fazer um curso delongado, mas que seja, por exemplo, alguma coisa que você está vendo um futuro nisso. Né? Mas se é alguma coisa que eu preciso para o cara entrar na máquina amanhã, não dá para ficar demorando muito tempo, né? Estou perdendo dinheiro, o dono da fábrica estou perdendo dinheiro. Os cursos acadêmicos têm problemas disciplinares, ocorrem com uma certa frequência. Nos cursos empresariais, problemas disciplinares basicamente não ocorrem. Né? Por quê? Porque o pessoal sabe que está lá, está vendo que é para o bem deles mesmo, está falando a língua deles, sabe que vai ser aplicado. Então, é difícil ter problema disciplinar lá. No curso acadêmico, os objetivos geralmente são orientados para a cultura geral e nos empresariais, objetivo orientado para a solução de problemas específicos. Como está dito lá em cima, inclusive. Os treinamentos tradicionais. Taylor, né, que é engenheiro que trabalhou nos Estados Unidos, e Fayol, que é um engenheiro francês que também defendia essa organização do trabalhador, foram precursores do trabalho prescrito e normativo. Se você considerar Taylor e Fayol como os primeiros caras que pensaram em treinamento, você não está errando, não. Porque a ideia deles era essa mesmo. As atividades fragmentadas, cronometradas e com execução detalhada, que era o objetivo dos dois. O treinamento era uma ação simples, né? Porque você ia lá só explicar para o cara que ele ia apertar aquele parafuso e ponto, e cabia ao operário aprender a realizá-las. Né? Quer dizer, você dava o treinamento, ele aprendia e vamos correr para frente, que não dá tempo de ficar com muito nheco-nheco, não. O homem é adestrado, as tarefas são bem definidas, as habilidades intelectuais não são consideradas. Né? Quer dizer, nós não estamos aqui para querer que o trabalhador fique pensando muito, pesquisando. Não, o negócio aqui é mão na massa. Né? Apenas uma peça no processo. Né? Então, tinha garantia de produtividade e o único desejo considerado é o da organização. Quer dizer, foda-se o que o empregado quer. A empresa tem que sobreviver e ganhar dinheiro. Os erros comuns, segundo Rodrigues, são: as empresas oferecem treinamento sem ao menos estarem certos os objetivos. Isso aqui é muito comum. Treinamento sem planejamento. Isso é agora, gente. Treinamento sem planejamento. Achar que a ineficácia é sempre culpa do trabalhador, sem considerar os problemas em volta, né, as variáveis. Trabalhar moldado ao cargo e fazer a lavagem cerebral. Isso é muito comum. Né? As empresas, mesmo hoje, quando o RH é fraco, quando o pessoal não tem muita competência, o pessoal não sabe direito, esses erros aqui são comuns. Treinamento numa abordagem pedagógica. Se planejamos para um ano, devemos plantar cereais. Se planejamos para uma década, devemos plantar árvores. Se planejamos para toda a vida, devemos treinar e educar o homem. Isso é um ditado de Quantizo, que foi um filósofo lá, não sei de onde,
que já comentava a respeito exatamente dessa questão de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Abordagem pedagógica. Toda atividade educativa deveria considerar o ser humano como uma totalidade e, para tanto, deveria ter objetivos calçados em princípios capazes de formá-lo integralmente, como cidadão, pessoa, ser social e trabalhador. Ou seja, as empresas precisam enxergar o trabalhador como alguém que o trabalhador integralmente, né, na sua totalidade. Não adianta você querer falar, não, o que acontece lá fora com você não me interessa. Você lá é outra pessoa, aqui você é outra pessoa. Não existe isso. Hoje em dia a pessoa ela é uma coisa só, digamos assim. Né? E nós vamos trabalhar você para você ser um bom marido, uma boa esposa, um bom cidadão, uma pessoa boa para a sociedade e um bom trabalhador. Essa é a visão. A pedagogia moderna, até os anos 80, ainda estamos falando de 20 anos atrás, o modelo ainda era Taylor. Olha só como é que nós estamos atrasados. Treinamento visa produtividade, como sempre, autossatisfação. O trabalhador é estimulado a participar do processo de transformação da. Cabe ao profissional de treinamento preparar-se como educador. O educador sabe que as pessoas, os homens, são necessariamente diferentes, não se repete. Cada indivíduo é único, segundo Saviani. Que o trabalho também é único, pelo menos na percepção que o executa, e a realidade é mutável e modificável. Eu não sei se vocês já pensaram, mas essa área de treinamento é uma área muito legal de se trabalhar. Eu já devo ter dito várias vezes que eu trabalhei muito tempo em treinamento. É uma área que eu reputo como muito importante numa empresa. Se você gosta, por exemplo, se você pensa, por exemplo, numa atividade que pode ser bem remunerada, uma atividade que pode ter muitas oportunidades, treinamento é essa área. Diferenças entre treinamento e desenvolvimento. Treinamento é de curto prazo, desenvolvimento de longo prazo. Conhecimento e habilidade não são atendidos de forma sistêmica, ação continuada de aperfeiçoamento do conhecimento e da habilidade. Ação episódica, no treinamento, no desenvolvimento, etapas sequenciais. No treinamento, as instruções devem ser colocadas em prática imediatamente. No desenvolvimento, existe um tempo para a incorporação progressiva das instruções. Basicamente, o que a gente tem que entender de treinamento e desenvolvimento é o seguinte. Eu sempre defino assim. Treinamento eu sou recepcionista. Então, fulano, a empresa me dá o treinamento para ser uma boa recepcionista. Papum, aqui agora. Eu sou recepcionista, mas eu estou fazendo marketing e eu quero ir para o departamento de marketing. A empresa está oferecendo um curso voltado para a área de marketing. Eu vou fazer lá um curso, 2 cursos, 3 cursos. Isso aí é o desenvolvimento, que é o longo prazo. Treinamento é um processo educacional de curto prazo que utiliza procedimentos sistemáticos e organizados pelos quais as pessoas de nível não gerencial aprendem conhecimentos e habilidades técnicas para um propósito definido. E, ainda segundo ele, desenvolvimento é um processo educacional de longo prazo que utiliza procedimento sistemático e organizado pelo qual o pessoal gerencial aprende conhecimentos conceituais e teóricos para propósito genérico. Basicamente. Ok, pessoal? Obrigado. Bons estudos.